nome é Norma, eu me ligo na foda. Essa aí sou eu, uns anos atrás. Essa era minha professora de matemática. E esse é o Teorema de Pitágoras. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Repitam comigo. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Entenderam? Entenderam. Eu não entendi nada. Eu duvido que alguém na minha classe soubesse explicar o significado disso. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Tipo assim, a soma dos quadrados dos catetos, né? Vezes, eu acho, os quadrados do... Como chama? A soma da hipotenusa é igual ao cateto que é... Mas eu não sei falar os nomes dos negocinhos. É assim, 2 vezes 2 é ser 4. Do outro lado, 2 vezes 2, 4. Esses são os catetos. 4 mais 4 é 8. Esse é a hipotenusa. Eu fiquei com essa história do triângulo na cabeça. Eu comecei a ver triângulos por todos os lados. Eu comecei a sonhar com os triângulos. Eu comecei a me sentir perseguida pelos triângulos. Eu estava completamente alucinada com essa história dos triângulos. Até que um dia eu comecei a entender os triângulos. Por exemplo, esse aqui. Nós convivemos com os triângulos o tempo todo. Dá só uma olhada nesse objeto aí. Explica pra eles o que significa isso. Isso aqui é um tripé, ele serve para apoiar a câmera. Tripé quer dizer 3 pés. Você consegue perceber que nessa figura existe uma forma triangular? Você já parou pra pensar por que esse negócio que segura a câmera é um tripé e não um quadripé? Além do triângulo ser uma ótima ideia, ele também é uma ótima estrutura. Ele serve para muitas coisas. Serve, por exemplo, para a gente fazer as coisas pararem em pé. Então a gente tem certas dificuldades com as figuras geométricas, e como nós construímos muito a partir das figuras geométricas, nós precisamos de estabelecer algumas figuras, ou algumas geometrias, que façam com que as coisas parem em pé. Então a gente costuma usar na estrutura o triângulo como algo que torna as coisas estáveis. O que é a estabilidade na estrutura? Ela não se deformar, não mudar de forma. Na hora que entrarem as ações, as cargas, o vento, as coisas que vão exigir dela que ela trabalhe, ela vai responder a isso, aguentar o tranco, mas não mudar de forma. Isso é estabilidade. Para isso, então, a gente pega esse quadradinho e divide esse quadradinho em 2 triângulos. Não mexeu nunca mais. Em algumas situações, os triângulos são bastante visíveis. Numa estrutura de telhado, por exemplo, o que a gente chama de tesoura, ou chama de treliça, os triângulos estão bem aparentes. Eles aparecem claramente para a gente na composição da estrutura. Em algumas situações onde a gente precisa, por exemplo, fazer um portão parar. A gente conhece aquele portão que tem aquelas longarinas, as ripas todas em pé, 2 na horizontal, e aí vem o sujeito e coloca uma terceira na diagonal, formando 2 triângulos, que consiste justamente em desenhar essa estrutura, um caminho melhor para essas forças na estrutura do portão. Em botânica, a gente diz que as plantas mais recentes, ou que as plantas que surgiram mais recentemente, têm toda a estrutura dela baseada em formato de um triângulo, ou de 3, formas trímeras, sempre 3 e 3. No caso das plantas, a gente tem flores que utilizam a forma triangular como uma forma floral. Então a gente tem 3 pétalas, 3 sépalas, opostas em formato de triângulo. Um exemplo, a orquídea, o lírio,
todas as monocotiledôneas seriam, né? Olha só que curioso. Uma vareta sozinha não para em pé. Agora, duas varetas sozinhas também não param em pé. Já 3 varetas, estas sim param em pé. Viu como a gente descobre as coisas fazendo as mãos trabalharem? Vamos fazer? É muito mais legal aprender geometria colocando a mão na massa e construindo as formas. Fique ligado no material que você vai precisar. Folhas de papel, lápis, qualquer papelão, tesoura, elásticos, espetinhos de bambu com o mesmo tamanho, tripa de mico. Vamos fazer poliedros de lados triangulares. Para fazer o triângulo, nós vamos usar somente uma folha de papel, sem régua. Os poliedros nós vamos marcar no papelão e recortar. E depois vamos ligar com elástico. Vamos fazer?
triângulo é 10. Aliás, não vamos confundir as coisas. Triângulo é 3. Triângulo tem esse nome porque dentro da figura existem 3 ângulos. Tudo que tem 3 ângulos é triângulo. Se o triângulo tem 3 ângulos iguais, é sinal que os lados também são iguais. E o nome do triângulo é equilátero. Equi tem a ver com igual, como na palavra equilíbrio. Agora, vamos desequilibrar um pouco as coisas. Se a gente faz um lado e um ângulo diferente dos outros dois, a gente cria um tipo diferente de triângulo. Se a gente bagunça totalmente o triângulo, deixando todos os ângulos e lados diferentes, a gente forma mais um tipo de triângulo. E tem ainda um outro tipo de triângulo que durante anos me atormentou. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Esse mesmo, o tal do triângulo retângulo, do tal teorema do tal Pitágoras. Aquele que a gente decora, mas nunca aprende. O que não me ensinaram na escola é que o Pitágoras era um grego alucinado por geometria e matemática. Ele descobriu uma porção de coisas mexendo nas formas geométricas. Por exemplo, o Pitágoras pegou esse triângulo aí. Tá vendo que ele tem um ângulo de 90 graus? Pois é, um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. E é daí que vem o nome do triângulo. Olha só, vamos trocar a ordem das palavras. Reto, ângulo. Ou seja, retângulo. O Pitágoras fez o seguinte. Desenhou um quadrado a partir de cada um dos lados do triângulo. Depois, o Pitágoras quadriculou os 2 quadrados dos lados menores, os tais dos catetos. Esses quadradinhos aí são todos iguais. Os azuis e os vermelhos têm o mesmo tamanho. Agora, presta atenção porque essa história é demais. Olha os quadrados de um cateto indo para o quadrado da hipotenusa. Agora, os quadrados do outro cateto também vão para o quadrado da hipotenusa. Viu só? Os quadradinhos no quadrado da hipotenusa são os mesmos quadradinhos dos quadrados dos catetos. E é isso que quer dizer a fórmula. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula vale para todo e qualquer tipo de triângulo retângulo. Pode experimentar. Geometria é o máximo, né? Decorar que não tem graça. O barato é entender. Mas isso é só o começo. No próximo programa tem mais. Até lá!